Bom dia, hoje vou apresentar o primeiro trabalho da disciplina de Introdução à Ciência de Dados, que vai fazer ali um tratamento e uma análise exploratória inicial do dataset do Telegram. Bom, esse dataset do Telegram, ele vai de mensagens de setembro de 2022 a novembro de 2022. Ele tem 557.586 linhas com 19 colunas, desde se a mensagem tem trava-zap, se tem URL, a data do sistema, o score de sentimento da mensagem, o score de desinformação, o conteúdo da mensagem, o ID de quem enviou a mensagem, de qual foi o grupo que foi recebido, né? E a data da mensagem. A gente consegue ver aqui, de forma geral, quais células contêm o valor nulo, né? E aí indicando true, para se ela contém o valor nulo, e falso, caso elas não contenham o valor nulo. Então, se a gente for somar quantas células existem no nosso data frame que estão nulas, a gente vai chegar no valor de 2.544.186 células. Já se a gente for ver quantos valores faltantes existem por coluna, a gente consegue ter uma divisão aqui de 323.000, 224.000, sendo a coluna Media Name com 528.599 células vazias. Conseguimos também ver se aquele data frame possui linhas repetidas, né? Aqui no caso não possui. E também vemos o tipo de dado de cada coluna. Então aqui a gente tem o ID member nome está como object, text content object, porém data message, que é uma coluna ali data, e data system está como object, então isso gera ali uma inconsistência. Então, uma forma da gente tratar é modificando o tipo de dados. Então, aqui eu modifiquei para datatime, tanto data message quanto data system. E a gente também consegue ver a quantidade de caracteres da coluna texto, né? Então, aqui ele varia ali entre 110, 141, 350. E se a gente for ver um boxplot dos nossos dados, né, da quantidade de caracteres, a gente consegue ver que em sua maioria dados com pouco menos de 1000 mensagens concentradas aqui nessa parte, e poucos dados aqui chegando a 4.000 caracteres, na verdade. E se a gente for ver também a distribuição dos dados, a gente consegue ver, né, a discrepância de mensagens muito menores, com menos de 1000 caracteres, mas temos mensagens também com 4.000 caracteres. Se a gente for fazer ali uma remoção dos outliers, utilizando os intervalos, os limites inferiores dos nossos quartis, levando em consideração a média e o desvio padrão, a gente consegue chegar a um data frame com 435.054 linhas. O boxplot ele melhora um pouco a sua distribuição, indo somente até 1.400. E também a gente consegue ver uma melhor distribuição dos nossos dados, né? Aproximando aqui do 0, 200, 400. Se a gente for analisar também esse dataset sem os outliers, a gente consegue ver que a média de caracteres é 167, o desvio padrão é 194, o máximo de caracteres que se pode chegar é 1437 e a mediana ali é de 99 caracteres. A gente também consegue contar quantas palavras existem na minha coluna Text Contains Anonymous
em que para cada espaço eu vou contando o tamanho, né? Então, aqui varia entre 20, 23, 59. Também conseguimos ver a distribuição dos dados, né? Que ela é bem... tem muito menos palavras com mais, né? Mais de 200. E há mais textos com menos de 200 palavras. Se a gente for também analisar a coluna words, que é a contagem de palavras no texto, a gente consegue que em média é 32 palavras, o máximo foi 1261, o mínimo é 1 e a mediana é 15. Uma coisa também interessante de se fazer é contar quantas vezes aquela mensagem ela apareceu ali no dataset, né? Quantas vezes ela foi compartilhada. Então, para cada mensagem, eu utilizo um map e vou contando aqui os value counts para eu identificar um padrão ali de mensagens únicas e contar elas, né? Então, a gente vê que o máximo que uma mensagem foi compartilhada foi 17.422 vezes. O mínimo foi 1. Em média, 708 vezes a mensagem foi compartilhada. E ali a mediana é 2 vezes. Então, a gente consegue ver que a média ela foi bastante influenciada pelos outliers, né? E aqui eu considerei como mensagem viral uma mensagem que foi compartilhada mais do que 5 vezes, né? Em que para viral eu tenho 424.968, para não viral e para viral 132.618 linhas. Se a gente for analisar somente as mensagens virais, a gente consegue ter essa distribuição dos dados, em que há um intervalo aqui há um intervalo aqui de 0 a 2.500, 17.500. E também conseguimos analisar e colocar ali um rótulo do score de sentimento, né? Em que, se eu tenho um score de sentimento igual a 0, ele vai ser neutro. Se ele for maior do que 0.05, ele vai ser positivo. E se ele for menor do que 0.05, ele vai ser negativo. Quantidade de mensagens negativas: 244.134. Quantidade de mensagens neutras: 179.968 e positivas: 133.484. Em relação aos travazaps, já existe uma coluna, né, em que ela retorna 16 valores true. E se a gente for ver aqui, todos os valores que retornam true é um texto que é none, né? Se a gente for ver aqui a comparação, são todos os textos nones. Mas se a gente for fazer ali uma análise mais detalhada, a gente considerei que se eu tiver ali, contar ali quantos caracteres especiais eu tenho na minha coluna, eu consigo ver ali quais mensagens não são tão certas, né? No caso, não tem não tem só textos e números, né? Tem mais caracteres especiais, que possa ser que leve a ser um trava-zap ou não. Então, eu estou contando ali o número de caracteres especiais, né? Que não sejam a linha do alfabeto ou números. E ele está me retornando. Aí aqui a gente também consegue ver o boxplot dos dados.
E desses caracteres especiais, o máximo ali é uma mensagem com 4.092. A média é 42 caracteres especiais e a mediana é 17. E se a gente for ver aqui, organizando pelo número de caracteres especiais, né, que no caso aqui é 4.092, são mensagens assim bastante diferentes, né, com caracteres assim bem diferentes. Então, eu considerei aqui que caso o número de caracteres especiais seja maior ou igual a 1900, eu vou considerar que aquele texto ele contém ali um travazap específico, né? Então, se eu faço essa filtragem para o meu data frame, eu chego a 55 linhas. E se eu aplico e elimino os travazaps, né? Que no caso do meu DF final eu quero que não contenha as linhas que contêm o número de caracteres elevados. Ele reduz ali para 557.531 linhas. Então, é isso.